Bom dia, que bom e que alegria estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 7 de junho, dia da liberdade da imprensa. E nós precisamos de continuar desfrutando dessa liberdade de transmitir a palavra de Deus, o direito de ir e vir, porque estão querendo nos calar. Nós temos visto através da mídia quantos que estão trabalhando para que a nossa liberdade seja cerceada. Mas nós cremos, como nos diz a palavra de Deus, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aliás, este foi o texto que o nosso presidente usou no seu discurso e como lema durante toda a sua campanha. Logo mais estaremos ouvindo o Dr. Walter Vandils trazendo a conclusão da mensagem que ele iniciou ontem, e você antes ficará com um dos cantores do Ministério da LPC. Deleite-se com esta música. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Senhor amado, és soleiro e eu esse barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Então, o primeiro passo, meus amados, para uma família pastoral piedosa é o empenho no ensino da palavra de Deus em nossos lares, é a vivência da palavra de Deus em nossos lares. Não adianta eu estar aqui na hora do louvor erguendo as mãos e na hora que o menino faz uma raiva, o filho faz uma raiva, esse cachorro, esse desgraçado, esse danado,
ou coisas do gênero, porque tem uns que chamam palavrões mesmo, infelizmente. Não adianta eu ser membro da Igreja Congregacional do Calvário, da Igreja Congregacional Dinamérica, que é a igreja que eu pastoreio, se na minha casa não existe uma igreja, se a minha família não é adoradora de Deus, mesmo que estejamos todos na igreja. E isto nos leva ao segundo ponto que podemos extrair do Salmo 78. É que antes de ensinarmos a nossa família, como manda a Bíblia, antes de ensinarmos a nossa família a servir ao Senhor, devemos ensiná-la sobre os atributos e a santidade do Senhor, porque a família só vai obedecer ao Senhor se aprender a amá-lo. Não se serve quem não se ama, não se adora quem não se ama. Nós não podemos esquecer que antes de mandar ensinar a família, Moisés disse que os pais deveriam fazer o seguinte: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, e estas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração. Primeira coisa, eu não posso ensinar o que eu não conheço, o que eu não vivo, eu não posso servir ao Deus que eu não conheço. Quando eu estive agora no hospital internado, e eu já cheguei lá muito grave, uma coisa que me surpreendeu foi a forma como a minha esposa, minha filha estavam calmas, embora estivessem muito preocupadas, e não estavam calmas, e eu também não fiquei preocupado não, e não estavam calmas, não eram porque simplesmente estavam confiando nos médicos, né? Porque nós sabemos o Deus que servimos, isto faz a diferença. A nossa filha mais velha ia casar no final de semana, eu iria celebrar o casamento em Petrolina, e na quarta-feira já o médico disse assim para mim: sem chance, daqui você não sai. Mas doutor, eu vou celebrar. Agora imagine, a minha filha ia casar, o pastor seria eu para celebrar o casamento, e os pais aqui, eu internado e Débora comigo. Sabe quantas vezes eu fiquei nervoso, preocupado? Não vai dar certo nenhuma. E os remédios não estavam funcionando, medicamentos fortíssimos, antibióticos muito fortes. O médico disse: vou ter que aumentar a dose, botar um mais potente. E aí na quinta-feira a médica foi lá e disse: não tem como sair não, vou ligar para o doutor Silvio. Ligou para ele, ele disse: não. Aí eu disse: mas doutora, é em Petrolina, e eu terei que ir para lá. E fiquei ali esperando. Ela disse: vamos esperar até amanhã à noite. Na sexta-feira à noite, o casamento era 10 horas da manhã do sábado, e eu fiquei ali. Sabe quantas vezes eu fiquei achando que não se resolveria nenhuma? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E por que é que eu sei o Deus que eu sirvo? É porque eu sou bom? Não, porque eu aprendi, me ensinaram, e é isso que tem que ser ensinado em casa. E miraculosamente, da quinta para sexta-feira, a medicação começou a fazer efeito, e aí resolveram me liberar na sexta-feira para eu ir voltar para ficar internado. Disseram: vamos fazer um arranjo. E eu achei interessante que a médica que chegou na sexta-feira disse: porque para tirar os remédios da veia tinha que ser remédio oral, e aí eles eram muito fortes para o estômago. E aí a médica disse: sua sorte é que eu sou gastro. E eu pensando: sorte nada, foi Deus quem mandou a senhora, exatamente a senhora. E aí eu sei que me levaram, não tinha mais como pegar avião, porque só tinha avião do Recife, e chegava às 5 horas da tarde lá, um dia todo, porque ia para Brasília, não sei para onde, e a turma da igreja já tinha ido na frente, e me levaram. Cheguei lá na madrugada, celebrei o casamento, chorei que só Madalena arrependida, ficando longe da filha, e voltei, e o que é melhor, tá certo, continuei o tratamento, mas não precisei mais ficar internado, porque Deus cuida de nós. Agora, como é que a gente espera isso, querido? Como é que eu posso falar de um Deus, se eu não conhecesse Deus, eu ia falar: não, mas o médico é bom, e realmente era bom, mas era bom porque Deus providenciou um médico bom. Não, mas os remédios são bons, e são bons, mas são instrumentos nas mãos de Deus, porque tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor. Nós não temos roupas, nós não temos carro, nós não temos casa, nós não temos dinheiro, nós não temos nada, tudo é do Senhor. E é isto que nós precisamos ensinar para as nossas famílias.
Então ele manda primeiro que o Senhor seja o único nas nossas vidas. Quantas famílias não tem que Deus é o terceiro, o quarto, porque primeiro está o trabalho, o segundo está um namorado, uma namorada, os filhos, o terceiro está um empreendimento qualquer, depois se sobrar tempo eu sirvo Deus. Quantas pessoas, quantas famílias durante a pandemia não deixaram de ir à casa de Deus, mas não deixaram de ir em outros lugares. Eu disse lá na igreja certa vez: amados, vamos fazer uma oração para tirar o coronavírus daqui da nossa igreja, porque ele está aqui. Porque eu vejo o povo na academia, vejo o povo no supermercado, vejo o povo na feira, mas não está aqui, até porque está aqui. Vamos orar para sair daqui. Ou seja, Deus não é a prioridade nas famílias. Ninguém deixou de estudar, ninguém deixou de trabalhar, mas deixou de ir para a igreja. Eu sei que tem aqueles que têm comorbidades, isso, eu não estou falando desses, eu estou falando dos sãos. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Tem muitos que sequer leem a Bíblia. Este mandamento de amar o Senhor, meus amados, pelo fato de que Ele é o único, deve ser presente num lar. Então, uma vez conhecendo esse Deus, guardando essas palavras, vivendo essas palavras, então temos aptidão para ministrar para a nossa família. Observem, a Bíblia não manda ensinar a família a ser arminiana, a Bíblia não manda ensinar a família a ser calvinista, a Bíblia não manda ensinar a família a ser pentecostal, não manda ensinar a família a ser reformada, ela manda ensinar que o Senhor é o único, independentemente de doutrina. A doutrina é importante, mas o Senhor é quem tem que prevalecer. É o Senhor quem deve ser amado, segundo a Bíblia. E quando a família segue essa linha de raciocínio ensinada por Moisés, torna-se piedosa, temente ao Senhor. O problema é que em muitos casos, nós nos preocupamos às vezes em ler a Bíblia só para mostrar conhecimento, para ensinar na sala da escola dominical, no grupo familiar, na igreja, para tentar resolver o problema dos outros. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e está lembrando de alguém que está passando por um problema. Fulano precisa ler isso e eu não preciso, e minha família não precisa. Somos nós, meus amados, em várias ocasiões que estamos precisando ser edificados e não somos, porque simplesmente estamos no nosso lar, nós estamos distantes de Deus. As palavras de Deus estão em nossos lábios, mas não estão no nosso coração, como diz o texto bíblico. Estão aqui na mente, mas não fazem parte do nosso ser. Nós nos tornamos religiosos, secos, sem brilho no olhar quando o assunto é o Senhor de nossas vidas. Nós não conseguimos lembrar que nós estávamos perdidos, destinados ao inferno, e o Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe ao reino da luz, nos tirou do reino das trevas. Como eu disse anteriormente, se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos preocupar somente em envolver a família com a obra de Deus, mas nos esquecemos de envolvê-la com o Deus da obra. E o resultado, como eu também já disse aqui, é que muitas famílias que se dizem cristãs estão bem distantes do Senhor. Não estão distantes da igreja, mas estão distantes do Senhor. Esta é a razão de tantos divórcios. Esta é a razão de tantos problemas entre pais e filhos. Filhos que não honram seus pais. Filhos que, neste dia que é o dia das mães, eles ficam um amor. Mas amanhã já estão, como diria minha mãe, que já faleceu, dando patada. Muitas vezes. A Bíblia tem muitos exemplos de homens piedosos, homens de Deus, que não foram capazes de levar suas famílias a uma vida piedosa. Davi é um deles.
não foram capazes de criar um caráter que revelasse servidão ao Senhor. Os filhos do sacerdote ali, por exemplo, que nós sabemos a história, eles, diz o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, verso 12, que eles não conheciam o Senhor, e eram sacerdotes, mas não conheciam o Senhor. O texto diz que era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, lá no verso 17. Samuel, que sucedeu Eli, também não foi capaz de ter uma família piedosa. Ele, quando estava velho, constituiu os seus filhos como juízes sobre Israel, mas diz o texto em 1 Samuel capítulo 8, verso 3, porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Filhos de homens de Deus. Isto significa, meus amados, que não basta envolver minha esposa, minhas filhas com o trabalho do Senhor. É necessário que minha família seja ensinada, como eu já falei aqui agora há pouco, a amar ao Senhor, a temer o Senhor. O problema é que em muitos casos, por mais conhecimento da Bíblia que tenhamos, pregamos uma espécie, como eu já falei também, de terror em casa, e ensinamos nossas famílias a terem medo de Deus. É claro que eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo faz isso, mas há muitos casos assim. Alan Harmon ensina que essa transmissão dos feitos do Senhor, se destinada a ser algo mais do que apenas conhecimento do passado, como tem os versos 7 e 8, tinha de levar cada geração à confiança pessoal em Deus, de modo que o coração o reverenciasse e o obedecesse. Em particular, diz ele, isto evitaria o problema que surge com a geração no deserto, a qual a miúda é caracterizada aqui como sendo quanto mais rebelde. E aí ele conclui dizendo, existe o constante risco de o conhecimento de um tópico da história bíblica substituir a sincera relação com Deus e a obediência que emana do amor dele. É por isso que a gente vê as pessoas, muitas vezes, quando nós vamos aconselhar, nós começamos a dizer, a Bíblia diz isso. Ah, não, Deus quer que eu faça isso, tenho maturidade para isso ainda não. Como não? Você não tem o desejo de se submeter ao senhorio do Senhor. Como sua família vai ser piedosa dessa forma? Então, uma família piedosa é uma família que antes aprende a amar o Senhor. Pode construir altar de ouro, pode fazer o que quiser, se não souber o porquê disto, vão destruí-lo todas as vezes. E por último, eu não sei se eu já cheguei no tempo, pastor Júnior, mas eu vou terminar. Por último, nós estamos formando, o texto nos mostra que nós estamos formando lares que irão colocar em prática aquilo que aprendem, irão adorar a Deus, se aprenderem a adorar a Deus. O versículo 6 que nós lemos do Salmo 78 diz que os feitos de Deus deveriam, ou devem, vamos dizer assim, ser ensinados, e aí diz o texto, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes. Ou seja, ensino para a minha família, meus filhos, minhas filhas vão crescer, vão ter filhos, vão ensinar para os filhos delas, os filhos delas vão aprender, vão ensinar para os deles, e assim sucessivamente. Foi esta a razão de Deus ter criado a família, para que ele seja perpetuado na raça humana, para que possamos passar para as gerações futuras aquilo que ele fez. Por isso que ele diz a Abraão, ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se for passando de geração em geração, Deus vai continuar sendo adorado, servido. Nós lá em casa, Débora está ali atrás, nós temos duas filhas que provavelmente serão duas futuras, quer dizer, uma já é, e a outra deve ser também esposa. Duas futuras mães. E eu dizia para eles lá no casamento em Petrolina, eu disse, minha filha,
Você já me ouviu dizer isso muitas vezes na igreja, e hoje você vai me ouvir dizer mais uma vez, desta feita no seu casamento. Eu sempre tive o sonho de que você escolhesse um homem para casar que fosse como eu sou para sua mãe, que você escolhesse um homem para casar que fosse como eu sou para vocês. Eu sempre tive um sonho que você quisesse ser uma esposa como sua mãe é para mim, que você quisesse ser uma mãe como sua mãe é para vocês. E eu dizia para ela, isto quer dizer que nós somos perfeitos? Claro que não, e ela conhece a gente, mas quer dizer que eu e Débora devemos nos esforçar todos os dias para ser cristãos autênticos, ensinar a palavra de Deus, ser piedosos, para que elas possam ter como padrão para os seus lares uma família piedosa. Como é que vão ser se não aprenderem? E certa feita, eu pensando nisto, eu disse, mas o que é que eu estou querendo? Isso aí, tem homens por aí, que são bons pais de famílias, tem mulheres que são boas mães, bons esposos, boas esposas, mas não são cristãos. Não basta ser bom exemplo, politicamente correto, tem que ser exemplo na piedade, no serviço ao Senhor, no amor ao Senhor, na adoração ao Senhor. Tem que ser exemplo, não de alguém que frequenta uma igreja, mas alguém que de fato ama o Senhor, confia no Senhor, depende do Senhor e vive para o Senhor. Se as famílias não aprenderem isso dos seus líderes, dos seus pais, como as gerações futuras irão fazer? Por isso que o salmista diz, em outras palavras, eu não vou cometer o erro que a geração de Josué cometeu. Eu vou ensinar para os meus filhos, para que eles ensinem para os filhos deles, para que os filhos deles ensinem para uma geração que ainda não nasceu, mas que venha conhecer ao Senhor. É o que está aqui no Salmo 78 que nós lemos. Nós precisamos, queridos, nos lembrar bem disto, porque do contrário, repito, não passaremos de religiosos. Essa piedade que eu estou falando se reflete no dia a dia, se reflete em casa, no momento dos problemas, se reflete no trânsito, que é o melhor lugar que tem para a gente entrar na carne, se reflete no trabalho, se reflete em todos os lugares onde nós estivermos. Se nós não formos uma família piedosa e procurar ser exemplo de piedade para as gerações futuras, no dia a dia, no cotidiano, pouco adiantará estar na igreja. Pode adiantar, porque um dia Deus fala ao coração e Ele faz, Deus é Deus, mas eu digo do ponto de vista prático, não adianta, criei meus filhos. Uma mulher certa vez disse lá na igreja, lá na segunda igreja ainda, chegou assim e botou o dedo em cima de Provérbios 22:6, diz, esta promessa não se cumpre, porque eu criei meus filhos na igreja e estão tudo no mundo. Primeiro, não é promessa, primeira coisa, assim como também Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é uma promessa, é uma decisão que ele tomou e aconselhou os outros a tomarem. Segundo, a Bíblia não diz, ensine seu filho a estar na igreja, a igreja ajuda. Ensine seu filho no caminho do Senhor, trata de princípios, o que deve ser ensinado, não é ensinar a ser religioso, não resolve. Então pouco vai adiantar, queridos, porque a família, os filhos, sejam pequenos, sejam adolescentes, sejam adultos, a esposa, o esposo, necessitam ver na vida do outro aquilo que é aprendido aqui na igreja. Eu aprendo para colocar em prática, eu leio a Bíblia para colocar em prática, eu leio bons livros para colocar em prática. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 11, ele diz, ordene estas coisas e ensine-as. Verso 13º ao 15º, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Claro que ele estava falando para um líder de igreja, o contexto é esse, mas os princípios se aplicam para os líderes de famílias. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso
seja visto por todos. Não adianta ser visto pelo patrão, não adianta ser visto pelos amigos no futebol, se não for visto em casa. Se não for visto no principal lugar em que nós vivemos. A gente pensa que ser visto por todos diz respeito apenas à igreja, ou a essas pessoas que eu falei. Mas não nos lembramos que entre os todos estão os que convivem conosco, os que estão vivendo conosco. Nós esquecemos que a nossa família faz parte do todo. O pastor John MacArthur diz o seguinte: negligencie o cuidado pela família e você perderá a credibilidade dos de fora no que diz respeito a qualquer coisa que tenha a ver com a fé cristã. Ora, se ele não é capaz de passar os ensinamentos que ele recebe para a família dele, por que eu é que vou crer? Se ela não é capaz de passar, de demonstrar em casa o que ela prega, por que é que eu vou crer no que ela prega? Por isso é que nós devemos nos esforçar para ser exemplo de líderes, pais, mães, filhos, que também fazem parte da família, piedosos nos nossos lares. O mesmo pastor John MacArthur afirma que nada pode ser mais digno do investimento de tempo e energia de qualquer pai do que isto: ser um pai piedoso em seu lar. O profeta Malaquias, para encerrar, disse que Deus fez homem e mulher um só, porque buscava uma descendência piedosa, ou seja, uma descendência que lhe servisse. Capítulo 2 do livro do profeta Malaquias, verso 15. Está certo que essas palavras foram proferidas com o objetivo de advertir o povo de Israel, porque eles estavam sendo infiéis aos seus cônjuges, mas o princípio permanece. Deus quer uma descendência piedosa, Deus quer lares piedosos, Deus quer uma família diante do altar. O problema é que muitas vezes, ao invés de nos colocarmos diante do altar, nós nos colocamos no altar, no lugar de Deus. Nós é que dizemos como é que vamos viver, como é que tem que ocorrer as coisas. Nós não consultamos Deus para os projetos da família. Nós achamos que podemos tudo, aí quando está errado a gente corre para os pés do Senhor, porque a gente está no altar, querendo ocupar o lugar do Senhor, quando a gente deveria estar diante do altar. Então, meus amados, que Deus tenha misericórdia da minha família e da sua, que Ele nos dê a graça de sermos famílias que não negligenciam o objetivo de servir ao Senhor, de agradar ao Senhor, de viver para o Senhor. Que Ele nos dê a graça de ser famílias piedosas. Amém? Eu posso orar, pastor? Vamos ficar de pé? Pai, nós somos muito gratos por este dia acrescido às nossas vidas, dia no qual comemoramos o Dia das Mães. É bom estar na tua casa, terminar o dia na tua casa, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, meditando na tua palavra. E te pedimos, Pai, que tu nos dê a graça de ser famílias piedosas, lares edificados na tua palavra, lares onde a paz do Senhor reina, onde o Senhor é o Rei, onde todos temem ao Senhor, adoram ao Senhor, aprendem do Senhor e vivem para o Senhor, dependendo do Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tens suprido a todos. Já oramos aqui nesta noite agradecendo pelos suprimentos, pelas curas, pelo privilégio de te servir. Obrigado pelas famílias que nos destes, pelos cônjuges, pelos filhos. Muito obrigado, Senhor, e nos dá a graça de não ser negligentes à frente do lar que tu confiaste a cada um de nós. Permite que nós sejamos exemplos para os nossos e para os de fora. Guarda-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, e que a tua paz esteja presente nos nossos lares em todos os dias. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor para você e para toda a sua família, e até amanhã.